Bom dia, eu me chamo Nilvan Júnior e estou aqui novamente para dar prosseguimento ao estudo leitura do livro A Doutrina Cristã de Santo Agostinho. Para começar, quero pedir a Papai do Céu que nos dê discernimento, que possamos conseguir aprender, absorver o que o Santo Agostinho tem a nos dizer. Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos começar hoje no prólogo, que foi onde paramos da última vez. Há certos princípios que ajudam a compreender melhor as Sagradas Escrituras, os quais acredito que podem ser ensinados com proveitos àqueles que as estudam com dedicação. Assim, os leitores não apenas progredirão ao aprender com os mestres que desvelaram os mistérios da Palavra de Deus, mas também poderão eles mesmos ajudar outros a compreendê-la. Foi com esse objetivo que me propus a transmitir tais orientações àqueles que desejam aprender e têm capacidade para tanto. Se o Senhor nosso Deus, que costuma me inspirar quando medito sobre este assunto, também se digna a me ajudar agora que me proponho a escrever. Antes, porém, parece-me necessário responder aos que talvez critiquem a presente obra, ou que certamente o fariam, caso não fossem antes prevenidos. E se, mesmo depois disso, ainda houver quem critique, ao menos não conseguirão perturbar os demais, nem desviá-los de um estudo proveitoso para lançá-los de volta na inércia da ignorância, pois só fariam esse mal se encontrasse corações despreparados, o que espero em Deus não acontecerá. Alguns certamente criticarão esta obra porque não entenderão os ensinamentos que apresento. Outros, embora compreendam os princípios e desejem aplicá-los ao interpretar as Sagradas Escrituras, não conseguirão alcançar os frutos desejados. Por isso, concluirão que me esforcei em vão. E, como não se beneficiarão, pensarão que ninguém mais poderá ser ajudado por este trabalho. Há ainda um terceiro grupo de críticos, os que, de fato, interpretam bem as Escrituras, ou acreditam interpretá-las bem. Como adquiriram essa habilidade sem nunca terem estudado métodos como os quais eu proponho aqui, julgarão que essas orientações são desnecessárias e dirão com insistência que tudo o que se entende corretamente nas passagens difíceis da Escritura só podem vir com o dom direto de Deus. A todos esses críticos respondo de breve forma. Aos que não entenderem o que escrevo, digo o seguinte: não devem me culpar por isso. Seria como se alguém quisesse ver a lua ou alguma estrela pouco brilhante, e eu lhe apontasse um astro com o dedo. Se essa pessoa não conseguisse nem enxergar o dedo com que aponto, não teria motivo para indignar-se comigo. Aos que compreendem os princípios que explico, mas ainda não conseguem penetrar nos mistérios da Escritura, que pensem assim: conseguem ver o dedo com que aponto, mas não conseguem ver os astros os quais ele indica. Tanto uns quanto outros deveriam deixar de me criticar e, em vez disso, pedir a Deus
que lhe conceda a luz interior, para ver o que ainda não enxerga. Pois, mesmo que eu possa mover meu dedo para indicar algo, não sou eu quem pode dar a visão. Nem para que percebam o meu gesto, nem para que contemplem aquilo que desejo mostrar. Agora, quanto àqueles que se gloriam do dom de Deus que receberam e por isso se orgulham de compreender e interpretar as Sagradas Escrituras sem recorrer às orientações que me proponho aqui, julgando que meu esforço foi supérfluo, também a esses respondo com serenidade, que se tranquilizem, pois. Que se alegrem, sim, como é justo, por tão grande graça, mas também mas também se recordem de que, mesmo para aprender a ler, precisaram da ajuda de outros homens. Afinal, nem Santo Antão, o grande monge egípcio, celebrado por ter guardado a palavra de Deus no coração apenas ouvindo e por tê-la compreendido com sabedoria, mesmo sem saber ler, jamais desprezaria quem busca aprender. Tampouco faria aquele servo bárbaro cristão, de quem recentemente ouvimos falar por homens santos e dignos de toda confiança. Sem ter tido nenhum mestre humano, este homem pediu a Deus. Vamos de novo. Sem ter tido nenhum mestre humano, este homem pediu a Deus, com oração insistente durante 3 dias, que lhe fosse revelado o conhecimento das letras, e foi atendido, a tal ponto que receber um livro, leu em voz alta diante de todos que ficaram maravilhados com o que presenciaram. Se alguém considerar que esses exemplos são falsos, não pretendo debater em discussão. Ora, tratando-se de cristãos, muitos dos quais se alegram por compreender as Sagradas Escrituras sem o auxílio de mestres humanos, realmente receberam esse dom. É justo que se alegrem por tão grande graça. Ainda assim, é preciso reconhecer que todos nós aprendemos a falar nossa própria língua desde a infância, ouvindo aos outros e qualquer outra, seja grego, hebraico ou outra língua. Também a aprendemos ouvindo ou com a ajuda de um mestre. Se formos coerentes, deveríamos então dizer a todos os irmãos que não ensinem mais essas coisas a seus filhos. Afinal, num instante, os apóstolos, cheios do Espírito Santo, passaram a falar línguas de todos os povos. Vamos fazer uma pausa na leitura e o que eu vou propor. Toda vez que nós chegarmos a uma parte da Sagrada Escritura que aqui está dizendo, ou um breve relato que aqui está no rodapé, nós vamos ler para ver o que quer nos dizer. Então aqui está dizendo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 4. Vamos ler. O Pentecostes. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como
o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes, então, línguas como de fogo, que se repartiram e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia e se exprimirem. Então aqui está o relato, né, do que ele está querendo dizer aqui. Deixa eu só dar uma trava aqui nessas notificações. Isso, já voltamos e vamos lá. E se alguém não recebeu dons como esse, deve então achar que não é cristão, ou que o Espírito Santo não está consigo, de modo algum. Pelo contrário, quem tem algo a aprender, aprenda com humildade. E quem tem algo a ensinar, transmita com humildade e sem mesquinharia aquilo que recebeu. Não coloquemos à prova aquele com A maiúsculo, que é o nosso Deus, em que cremos, deixando-nos enganar pelas astúcias do inimigo, a ponto de recusarmos ir à igreja para ouvir o Evangelho, ou de evitarmos quem o lê, prega ou ensina. Como se devêssemos esperar ser arrebatados até o terceiro céu. Não sei se no corpo, de forma do corpo, se fora do corpo, e ali ouvir palavras inefáveis que não é lícito a um homem proferir. Ou como se devêssemos ver o próprio Senhor Jesus Cristo e receber diretamente dele, e não por meio de homens, o ensinamento do Evangelho. Aqui temos outro ponto, que é 2 Coríntios. Vamos abrir aqui. Desculpa, bateu aqui. 2 Coríntios. Deixa eu ver. Tá aqui, 2 Coríntios 12, de 2 a 4. 12, de 2 a 4. Vamos lá. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se em seu corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Então aqui está dizendo, né? O que está escrito aqui, na verdade, foi um resumo do que o que está escrito na Bíblia. Então vamos dar prosseguimento. Evitemos, pois, essas tentações tão perigosas e cheias de soberba, e reflitamos com maior atenção até mesmo o apóstolo Paulo, embora tenha caído por terra e sido instruído por uma voz divina e celeste, foi enviado a um homem, a fim de que recebesse os sacramentos, e fosse incorporado à igreja. E o centurião Cornélio, ainda que tenha recebido a visita de um anjo que lhe confirmou que suas orações e esmolas haviam sido acolhidas,
foi confiado a Pedro para ser instruído. E, por meio dele, não apenas recebeu os sacramentos, mas também aprendeu o que devia crer, o que devia esperar e o que devia amar. Então vamos lá? Vamos ver esse... Aí aqui nós vamos ver o que está dizendo aqui, né? Acredito eu que seja essas passagens, né? O que está dizendo aqui exatamente é o que são essas passagens. Vamos aqui em Atos 9. Cadê? Atos 9. Isso, é isso mesmo. Vocação de Paulo. E Atos 10. Pedro vai à casa de um centurião. Essa parte é as duas histórias na Bíblia. Podemos lê-las. Então, a primeira parte, que é deixa eu ver. A primeira parte, que é aqui a vocação de Paulo. A vocação de Paulo está no Atos 9, de 3 a 19. E em Atos 10, temos Pedro vai à casa de um centurião romano. Seguindo. Deus poderia ter feito tudo isso por meio de anjos. Porém, se não quisesse transmitir a sua palavra por meio de homens, a outros homens, pareceria desprezar a condição humana. Como poderia então ser verdadeiro o que está escrito? É santo o templo de Deus, que vós sois. Isso está em 1 Coríntios 3,17. Vamos ver? 1 Coríntios 3,17. 1 Coríntios 3,17. Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Então aqui ele está dizendo, né, que o nosso corpo é o templo de Deus, né? E se Deus se recusasse a falar por meio do seu templo humano, e tudo o que quisesse ensinar à humanidade viesse apenas do céu ou por anjos? Além disso, a própria caridade, a qual une os homens num só corpo espiritual, não teria caminho para se expressar, nem meios de comunhão viva entre as almas, se os homens não aprendessem um com os outros. E quando aquele eunuco que lia o profeta Isaías sem compreender o que estava escrito, cadê? Achei. O apóstolo não o enviou a um anjo, nem foi um anjo que lhe explicou o que não entendia, tampouco lhe foi revelado diretamente ao Espírito, sem a meditação de um homem. Mediação de um homem, desculpa. Pelo contrário, por inspiração divina, Filipe foi enviado até ele, sentou-se ao seu lado e, com palavras humanas e na mesma língua, explicou-lhe o sentido oculto daquela passagem das Escrituras.
Aí aqui tem mais um rodapé aqui, né? Dizendo Atos 8, de 26 a 35, que acredito ser essa passagem. Né? Atos 8, 26 a 35. Cadê? É isso aí. Filipe batiza um eunuco. Deixa eu ligar o ar aqui, que está ficando quente. Rapidamente. Aí aqui realmente é essa passagem que está aqui na escritura. Então vamos dar prosseguimento aqui. Então vamos lá, vamos continuar a leitura. Não sei se o barulho do ar está atrapalhando, se tiver, me perdoe. Então seguimos. Deus não falava com Moisés e, no entanto, foi de seu sogro, um homem estrangeiro, muito prudente de coração humilde, que acolheu o conselho sobre como governar e administrar aquele povo tão numeroso. Também tem a passagem aqui do Êxodo 18, de 14 a 26. Esse santo profeta compreendia bem que, de onde quer que venha um bom conselho, ele não deve ser atribuído ao homem que o proferiu, mas à verdade imutável, que é Deus. Por fim, aquele que se gloria de compreender, por dom de Deus, as passagens obscuras das Escrituras, sem ter sido instruído por preceitos humanos, deve crer corretamente. E está certo de afirmar que sua capacidade não vem de si mesmo, mas lhe foi concedida por Deus. Assim, busca a glória de Deus e não a sua. No entanto, se lê e compreende sem a explicação de ninguém, por que então deseja ensinar aos outros, em vez de simplesmente encaminhá-los a Deus, para que também esses compreenda interiormente, sem mediação humana? Com efeito, teme ouvir do Senhor aquela advertência da parábola: servo mau e preguiçoso, devias dar o seu dinheiro aos banqueiros. Aí tem a passagem aqui em Mateus 25, 27. Ora, assim como esses que receberam a graça de compreender, partilham com os outros aquilo que entenderam, seja por meio da palavra, seja por meio da escrita, também eu não devo ser censurado se transmito não apenas aquilo que entendi, mas também os métodos que ajudam a entender.
Afinal, ninguém deveria considerar como prioridade sua aquilo que é verdadeiro, a não ser, talvez, o erro. Pois toda a verdade vem daquele que disse: Eu sou a verdade. Em João, capítulo 16, versículo 6. Que temos nós que não tenhamos recebido? E se recebermos, por que nos gloriamos? Como se não o tivéssemos recebido. Quem lê em voz alta para os outros as palavras escritas, pronuncia aquilo que ele mesmo reconhece. Já quem ensina o alfabeto, este o faz para que os outros também aprendam a ler. Em ambos os casos, transmite-se aquilo que foi recebido. Do mesmo modo, quem explica aos outros o que entende das Escrituras, cumpre o papel de um leitor que pronuncia as letras do alfabeto, que reconhece diante de si, mas aquele que instrui como se deve compreender a Escritura, assemelha-se a quem ensina a ler. Aponta o caminho para que o outro também entenda por si. Aquele que sabe ler, quando encontra um livro, não precisa de que alguém lhe diga o que está escrito. Assim, da mesma forma, quem tiver aprendido os princípios que procuramos transmitir, ao encontrar uma passagem obscura na Escritura, poderá, com base nessas regras, como quem conhece o alfabeto, compreender por si mesmo o que está oculto sem erro, ou, ao menos, evitar de cair numa interpretação absurda. Portanto, caso esta introdução já sirva como resposta a possíveis objeções, ainda que, ao longo desta obra, fique evidente que ninguém deveria opor-se injustamente a esse nosso esforço de serviço fraterno, é com ela que pretendemos dar início ao percurso do presente tratado. Então aqui, o que ele está fazendo aqui? O que eu entendi que ele está fazendo aqui? Eu entendi que a gente tem que ter boa vontade de aprender. Eu entendi que a gente tem que ler, ouvir o que eu estou lendo aqui com o coração aberto, para a gente conseguir absorver o que o Santo Agostinho está passando para a gente. Então, vamos abrir o coração para poder compreender. E agora, nós vamos ao primeiro livro. Primeiro livro: A Caridade como Chave Interpretativa. Capítulo 1. O trato com a palavra de Deus exige discernimento e fidelidade na sua transmissão, e só pode ser assumido com a graça e o auxílio de Deus. Toda leitura e estudo das Escrituras apoia-se em dois caminhos: o de discernir aquilo
que deve ser interpretado e o de transmitir aquilo que foi interpretado. Primeiro, trataremos do modo de discernir, depois do modo de transmitir. É uma tarefa árdua e grandiosa, e, dado que é difícil cumpri-la, temo que seria ousado demais assumi-la. Caso confiássemos apenas em nossas próprias forças. Não obstante, uma vez que nossa esperança para levar a cabo essa missão reside naquela que já nos concedeu muitos dons nessa matéria, não devemos temer que Ele cesse de nos dar ainda mais, contanto que façamos bom uso daquilo que foi dado. Pois tudo aquilo que, ao ser dado, não se esgota, enquanto é retido sem ser partilhado. Ainda não é possuído tal como se deve. Nosso Senhor mesmo disse: ao que tem lhe dado, ao que tem lhe será dado, ao que tem lhe será dado. Aí aqui tem Mateus 13:12. Vamos ver o que está escrito em Mateus 13:12. Aqui as leituras da Bíblia que eu estou fazendo é a Bíblia de Jerusalém, tá? Mateus 13:12. Pois aquele que tem, lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas ao que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Então tá aqui, né? O que ele está querendo dizer aqui. Vamos lá, vamos dar seguimento. Ele dará, portanto, aos que verdadeiramente possuem, isto é, aqueles que usam com generosidade e humildade o que receberam, e preencherá e multiplicará o que lhe concedeu. Aqueles 5 pães e aqueles 7 pães já existiam antes de serem distribuídos aos famintos. Mas foi no momento em que começaram a ser repartidos que encheram cestos e cestos, depois de saciar milhares. Aí aqui tem as duas passagens bíblicas que falam sobre a multiplicação dos pães, que está em Mateus 14, 17 a 21. Deixa eu ver. Podemos ler, vamos ler. Vai ficar muito grande esse vídeo, mas vamos ler. Ao que os discípulos responderam: só temos 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: trazei-os aqui. Deu uma ordem a eles. E tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e levou os olhos aos céus e pronunciou a bênção. Em seguida, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e aos discípulos as multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos de pedaços que sobraram. Ora,
Os que comeram era cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Essa aqui é a primeira, né? A segunda passagem está em 15, Mateus 15, 32 a 38. Vamos lá dar uma olhada. 15, 32 a 38. Aqui é assim, vamos olhando, vamos lendo. 15, 32 a 38. Então vamos embora. Vamos ler então essa passagem também. Jesus, segunda multiplicação dos pães, é o título dessa passagem. Jesus, chamando os discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tenho o que comer. Olha só, hein? Não quero despedi-la em jejum, por receio de que possa desfalecer pelo caminho. A Jesus preocupado com as pessoas. Os discípulos lhe disseram: de onde tiraríamos num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Jesus lhe disse: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, mandando que a multidão se assentasse pelo chão, tomou os 7 pães e os 7 peixes, e depois de dar graças, partiu-os e dava-os aos discípulos, e aos discípulos a multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Olha só que maravilhoso. Ora, os que comeram eram quase 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tendo despedido as multidões, Jesus entrou num barco e foi para o território de Magadã. Olha só, cara, que maravilhoso. Deus preocupado, né? Jesus preocupado com as pessoas. Fez a multiplicação dos pães. E os discípulos sem entender como que eles iriam ajudar. Da mesma forma, os dons que o Senhor já nos concedeu para empreender esta obra crescerão. Vamos de novo. Da mesma forma, os dons que o Senhor já nos concedeu para empreender esta obra crescerão, se começarmos a partilhá-los. Temos que partilhar o que aprendemos, o que estudamos, uma vez que é Ele mesmo quem os fará frutificar. Olha que coisa linda. Deus vai frutificar nossas obras, nossas boas obras. E assim, neste nosso serviço, não apenas não sofreremos escassez, mas nos regozijaremos com admirável abundância. Nós também vamos aproveitar as maravilhas de Deus. Vamos transmitir e aproveitar as maravilhas de Deus. Vamos lá, capítulo 2. O que são as coisas? Olha a pergunta. E o que são os sinais? Vamos lá. Todo ensinamento diz respeito ou às coisas ou a sinais. Mas é por meio dos sinais que chegamos a conhecer as coisas. Ao falar aqui de coisas, estou me referindo propriamente àquelas que não são usadas para significar outras, como, por exemplo, um lenho, uma pedra, os animais e outras semelhantes. Mas não me refiro àquele lenho que Moisés lançou
nas águas amargas. Êxodo 15, 25. Vamos ver o que aconteceu em Êxodo 15, 25. Êxodo 15, 25. O que aconteceu em Êxodo 15, 25? Moisés clamou a Yahvé, e Yahvé lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o lançou na água, e a água se tornou doce. Foi lá que lhes fixou um estatuto e um direito. Foi lá que ele os pôs à prova. Olha que coisa linda. Moisés clamou e Deus lhe mostrou um pedaço de madeira. Não me refiro, mas ele não está se referindo àquele lenho que Moisés lançou nas águas amargas para que tornassem doce, nem àquela pedra que Jó pôs debaixo da cabeça, nem o animal que Abraão ofereceu no lugar de seu filho. Então, olha só, vamos e voltamos. Aqui temos mais um aqui. Gênesis 28, 11. Gênesis 28, 11. Vamos ver o que está em Gênesis 28, 11. Ó, Gênesis 28, 11. Coincidiu de ele chegar ao certo lugar e nele passar a noite, pois o sol havia se posto. Tomou uma pedra do lugar, colocou sobre a cabeça e dormiu neste lugar. Temos outra? Gênesis 22, 13. 22, 13. Não é disso que ele está falando. 22, 13. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelo chifre num arbusto. Abraão foi pegar o cordeiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Mas vamos ver onde ele quer chegar. Ele está falando que não é isso que ele está falando. Essas são de fato coisas, porém são também sinais de outras verdades. Aí o que ele vem dizer aqui? Vamos ler. O lenho lançado por Moisés nas águas amargas é interpretado pelos padres como figura da cruz de Cristo, que transforma a amargura do pecado em doçura espiritual. Vamos continuar. A pedra sobre a qual Jacó repousou a cabeça prefigura Cristo, a pedra angular e fundamento da igreja. O animal oferecido por Abraão no lugar de seu filho Isaque anuncia o sacrifício substitutivo de Cristo ao Cordeiro de Deus. Essa é uma nota do editor. Então, existem, por outro lado, certos sinais que só existem para significar alguma coisa, como é o caso das palavras. Ninguém usa palavras senão para dar a entender algo. Fica claro, então,
o que chamo de sinais. São coisas que são usadas como finalidade. Vamos de novo. Fica claro, então, o que chamo de sinais. Vamos ver o que ele chama de sinais. São coisas que são usadas com a finalidade de significar. Todo sinal é, de certo modo, uma coisa, pois o que não é coisa não é absolutamente nada. No entanto, nem toda coisa é um sinal. Por isso, nesta divisão entre coisas e sinais, começaremos abordando as coisas, sem que nos atrapalhe o fato de que algumas delas possam também servir como sinais. Guardemos bem, neste momento, o que nos interessa nas coisas é o que elas são em si mesmas, e não o que possam significar além delas. Então pega aí, né? A gente não quer o significado das coisas. Isso é o que eu estou entendendo, tá? Cada um pode entender de uma forma diferente o que ele está explicando, acredito. Mas ele não quer o que significa das coisas. Ele quer a coisa em si. E assim vamos entrar aqui no capítulo 3. A divisão das coisas. Vamos dividir as coisas, eu acho. As coisas, portanto, dividem-se em 3 tipos. Há aquelas que foram feitas para que delas se frua, outras para que sejam usadas, e ainda que são capazes de fruir, e ainda outras, né? E outras. Tá, vamos de novo. Nós temos que entender, vamos de novo. As coisas, portanto, dividem-se em 3 tipos. Há aquelas que foram feitas para que delas se frua, outras para que sejam usadas, e outras ainda que são capazes de fruir e de usar, como é o nosso caso. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. A terceira categoria de coisas mencionadas por Santo Agostinho refere-se ao ser humano, que, embora também faça parte da criação, e nesse sentido é uma res, possui a singular dignidade de ser capaz tanto de fruir, isto é, amar o que é digno de ser amado por si mesmo, como Deus, quanto de servir-se das criaturas como um meio para este fim. É, portanto, uma coisa que se distingue das demais por sua racionalidade e liberdade. As coisas das quais se deve fruir são aquelas que nos tornam verdadeiramente felizes. Olha que bonito. As que devem ser usadas servem como auxílio e apoio no caminho, ajudando-nos a alcançar e a aderir àquelas que nos fazem bem-aventurados. Quanto a nós, que somos criados para fruir e para usar, estamos situados entre essas duas ordens. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Há coisas que devem ser usadas como meios e outras que devem ser fruídas como fins. O ser humano está entre essas duas ordens porque é capaz de ambas.
deve usar retamente as criaturas para, por meio delas, alcançar e fruir de Deus, que é o fim último e a fonte verdadeira da felicidade. Que maravilhoso o que estamos lendo. Olha o que somos. Porém, se passamos a fluir daquilo que deveria apenas ser usado, nosso caminho torna-se mais difícil e, por vezes, desvia-se do completo. Assim, pelo apego desordenado às coisas inferiores, acabamos nos demorando ou até mesmo nos afastando da posse daquilo que de fato nos pode tornar felizes. Vamos ler de novo. Vamos ler de novo essa parte. Porém, se passamos a fluir daquilo que deveria apenas ser usado, preste bastante atenção, nosso caminho torna-se mais difícil e, por vezes, desvia-se por completo. Assim, pelo apego desordenado às coisas inferiores, acabamos nos demorando ou até mesmo nos afastando da posse daquilo que de fato nos pode tornar felizes. Olha que ensinamento. Nós às vezes nos apegamos, nos agarramos às coisas que nos apresentam naquele momento e talvez não, né? E certamente seja coisas que não sejam pra gente. Que o que Deus preparou pra gente é muito diferente daquilo que nos agarramos. E às vezes o que nós precisamos mesmo está mais à frente e ficamos com medo, com receio de tentar alcançar. Bom, hoje chegamos até aqui, né, no capítulo 3 do primeiro livro, e vamos dar uma pausa aqui. Vamos amanhã, né, na próxima leitura, não amanhã, na próxima leitura, vamos iniciar o capítulo 4 e prosseguindo nesse livro maravilhoso que está nos ensinando. Eu, como falei no primeiro episódio, né, na primeira leitura desse livro, eu sou novo nisso, é um sonho que eu estou realizando. Eu quero servir de alguma forma a Deus e estou tentando aqui. Espero que com essa leitura, às vezes dificultosa, né? Não sei se está ficando bom ou não, eu possa estar chegando no coração de vocês, porque está saindo do meu. Espero que Deus, daqui para frente, que Jesus, que Maria Santíssima possa me ajudar a conseguir fazer melhor, cada vez melhor, e que possa me dar discernimento para poder entender e tentar passar o meu ponto junto. Mais uma vez, obrigado, desculpa por tudo, e vamos encerrar fazendo o sinal da cruz, confiantes de que Deus está conosco. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.